Fala, povo! Começando mais uma aula de matemática. Hoje, Enem 2019, caderno 5, amarelo, segundo dia de prova. Bom, vamos dar uma olhada nessa questão 138. Tá assim, né? O gráfico a seguir mostra a evolução mensal das vendas de certo produto de julho a novembro de 2011. Então, tem aqui o gráfico, né? E continua assim. Sabe-se que o mês de julho foi o pior momento da empresa em 2011 e que o número de unidades vendidas desse produto em dezembro de 2011 foi igual à média aritmética do número de unidades vendidas nos meses de julho a novembro do mesmo ano. O gerente de vendas disse em uma reunião da diretoria que, se essa redução no número de unidades vendidas de novembro para dezembro de 2011 se mantivesse constante nos meses subsequentes, as vendas só voltariam a ficar piores que julho de 2011 apenas no final de 2012. O diretor financeiro rebateu imediatamente esse argumento, mostrando que, mantida a tendência, isso aconteceria já em... E aí, né? Qual das alternativas seria a correta aqui, né? Então, vamos dar uma olhada em como resolver este exercício. Bom, primeira coisa que eu fiz foi colocar aqui as informações dadas no enunciado, né? Então, do gráfico a gente tem, né, que em julho foram vendidas 700 unidades, em agosto foram 2.500 unidades, em setembro novamente 2.500, em outubro 2.800, em novembro 2.700 e em dezembro falou que é a média aritmética, né, desses valores aqui. Tudo bem? Falou também que a redução, né, vai se manter constante, a gente não sabe quanto é essa redução a princípio, e a pergunta final é qual é o mês que realmente fica abaixo das 700 unidades. Tudo bem? Então, vamos fazer por partes aí, né? Primeira coisa que a gente precisa descobrir é quanto é essa média aritmética, né? Para descobrir o valor de dezembro. Tudo bem? Então, ó, fazendo a média, tá? Coloquei aqui em cima, ó, 700, 2.500, 2.500 de novo, 2.800, 2.700. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 valores, né? Então, lembrando, média, soma e divide pela quantidade de valores aqui, né? Então, tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, vou somar tudo e dividir por 5, tá? Essa soma dá 11.200. Quando eu divido por 5, isso dá 2.240. Então, essa média, esses 2.240, é exatamente o valor em dezembro, tá? Então, 2.240 unidades em dezembro. Feito? Bom, então esse valor a gente descobriu, né? Bom, a redução é só a gente fazer a análise, né? Em novembro não era 2.700? Em dezembro não passou a ser 2.240? Para saber quanto foi a redução, é só fazer um menos o outro, né? Foi o que eu coloquei aqui, ó. 2.700 menos 2.240. Isso dá quanto? Dá 460. Então, beleza. A gente já achou quanto é essa redução, tá certo? E a gente sabe que ela é constante, ou seja, sempre vai reduzir o mesmo valor. Quer dizer, vai reduzir de 460 em 460. Então, vamos analisar agora qual é o mês que acontece, né, esse valor abaixo de 700 unidades. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, né? Coloquei então, né, ó, redução 460. Lembrando, né, julho que foi o pior mês, 700 unidades, tá certo? Então, a gente vai tirando de 460 em 460 até chegar no mês que for abaixo de 700. Quando a gente faz isso, ó, lembrando, dezembro está 2.240, não é? Quando eu faço menos 460, né? Então, 2.240 menos 460 dá 1.780, que é o mês de janeiro. Aí, de novo, né? 1.780 menos 460, quanto dá? 1.320, que é o mês de fevereiro já de 2012, tá bom? Aí, de novo, 1.320 menos 460. Isso dá quanto? 860 unidades. Isso já em março de 2012, tudo bem? Aí tá perto de 700, mas ainda tá vendendo um pouco mais, né? Quando eu faço 860 menos 460, dá quanto? 400. Opa, aqui ficou abaixo. Ou seja, em qual mês vai ficar abaixo? No mês de abril. E por esse motivo, a alternativa correta é a alternativa D de dado. Beleza?
Deixa eu só mostrar aqui uma segunda maneira de você fazer essa parte final aqui para achar qual é o mês, tá bom? Então, vamos supor que você calculou lá a sua média, tá? Que é o mês de dezembro, né? Que é os 2.240, tá certo? E você quer saber qual é o mês, né? Que vai ficar abaixo de julho. Lembrando, no caso de julho, 700, tá certo? Como que eu posso fazer isso de uma maneira um pouco mais direta, sem ter que fazer um por um aqui, como eu fiz nesse primeiro modo aqui, nessa primeira maneira de resolver? Você pode fazer assim, ó. Bom, dezembro é 240. Como julho é 700, você faz a diferença, tá? Ou seja, um menos o outro, 240 menos 700, e você divide pela redução. Quanto é a redução? Não é 460? Então, ó, coloca aqui, dividido por 460, tá? Essa diferença aqui em cima dá 1.540, quando você divide, o resultado dá 3,3478, né? Uns quebrados aí, tudo bem? Ou seja, você consegue ficar 3 meses completos e mais um pouquinho. Ou seja, só no quarto mês, né, após dezembro, que você vai ter uma redução mesmo, né, dos 700 aqui. Ou seja, um valor menor que 700, tá bom? Então assim, nesse caso aqui, como são poucos meses, você pode até ir fazendo aqui um por um, né? E tirando de 460 em 460, você chega no resultado, tá? Não tem problema nenhum. Porém, vamos supor que não fosse abril, fosse lá para novembro, tá certo? Ou então fosse abril, mas não fosse abril de 2012, fosse abril de 2013. Você fazer um por um lá na hora da prova, né? Ainda mais Enem, que os textos são longos, ia demorar um tanto quanto, tá? Então, se você percebesse que o valor ia dar um pouco maior, a minha sugestão é vir para esse segundo modo aqui, essa segunda maneira, tá certo? Porque apesar da divisão aqui não ser também das mais simples, até porque na hora você não vai ter calculadora, mas ainda assim seria um pouquinho mais rápido. Nesse caso, se estivesse fazendo a prova lá na hora, faria desse jeito aqui, tá bom? Eu prefiro fazer assim, se fossem poucos valores. Porém, pensando no valor mais alto, imagina que desse aqui, ó, 27, tá? Você fala, caramba, você fazer um por um aqui até chegar, né, no 28º, né? Porque lembrando, se deu 27, alguma coisa, você tem que completar, né? Seria o próximo. Como aqui, né? 3, alguma coisa vai para 4, tá certo? Então, essa seria uma segunda maneira, tá bom? Então, se na hora, né, aparecer aí algum exercício, né, nesse estilo, né, no nosso próximo Enem, você pode fazer dessa maneira. Faz a divisão, deu 3, alguma coisa, opa, completa, ou seja, após 4 meses, tá? Por isso que eu coloquei aqui, ó, ou seja, após 4 meses. E aí, óbvio, o resultado continua sendo a alternativa D de dado. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na nossa próxima vídeo aula. Tchau, tchau!